Bom dia, irmãos. Hoje começamos o nosso ato de culto de uma forma ligeiramente diferente. Estou a caminhar aqui pelo nosso salão de culto, o nosso templo, e por enquanto ainda está vazio. E a verdade é que a meio de março, mesmo antes do nosso aniversário, nós tivemos de cancelar os cultos presenciais devido à situação de Covid-19. E já lá vão quase 2 meses em que não podemos estar juntos enquanto comunidade, enquanto igreja. E certamente o nosso desejo era ver esta sala cheia de pessoas, cheia de famílias, crianças, adolescentes, das pessoas mais idosas, para que juntos pudéssemos estar a celebrar como corpo o nosso Deus. E enquanto igreja nós colocámos um pequeno questionário no grupo para os membros e nós pedíamos que pudessem preenchê-lo. Há decisões sérias que têm de ser tomadas e a Direção-Geral de Saúde está a definir quais são as regras necessárias para que nós possamos ter novamente estes cultos presenciais. E nós pedíamos que juntos, enquanto corpo, enquanto comunidade, pudéssemos estar debaixo do mesmo espírito para que as decisões que vão ser tomadas sejam as decisões acertadas. E nós vamos estar agora a escutar o prelúdio e pedimos que não só preparassem os vossos corações. Nós vamos cultuar o nome de Deus, porque Deus é santo, Ele continuará a ser Rei, Ele é Rei, Ele sempre foi Rei e Ele merece todo o nosso ser e toda a nossa dedicação, todo o nosso serviço, todo o nosso louvor. Mas também, enquanto escutamos o prelúdio, vamos estar a orar pela reabertura das nossas instalações, pelos novos cultos que vamos ter a partir de junho, querendo Deus. E que realmente vamos, enquanto igreja, possamos continuar a segui-lo. E vamos então iniciar o nosso ato de culto com um momento de louvor. E este cântico que nós vamos cantar diz: bênção e honra, poder e glória pertencem ao único Deus, ao eterno Deus. E Deus é a única razão de nós estarmos aqui a louvar o seu nome. Então vamos celebrar a Ele com alegria. Bênção e honra, poder e glória pertencem a Ele. Criação sua, adorai ao eterno
bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todo o joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Nada como essa palavra, cantai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todo o joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Em Eclesiastes 3, no versículo 1, diz-nos a Bíblia: existe um tempo próprio para tudo e há uma época para cada coisa debaixo do céu. E a verdade é que muitas vezes nós andamos à procura, gastamos forças, e a palavra de Deus diz-nos: há tempo para tudo. E certamente há tempo para buscar a Deus. E nós vamos estar a cantar um canto que diz: andam procurando a razão de viver. E realmente o nosso foco possa estar no Senhor Jesus Cristo. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mau querem paz receber. Fazem-se caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim tu serás bem feliz com Jesus. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mau querem paz receber. Fazem-se caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim tu serás bem feliz com Jesus. E assim tu serás bem feliz com Jesus. Com Jesus. Querido Deus, como é tremendo o teu amor por nós, como é real que só tu nos podes dar paz, paz que excede todo o entendimento. Tu nos dás alegria, gozo, amor. E como é conforto sabermos que tu és soberano e estás no controle, que o teu tempo é melhor que o nosso. Pai, eu te agradeço porque na vida nada é por acaso, mas tu tens um propósito. Para tudo tu tens um plano e em todo o tempo, provação, alegria, nós podemos aprender mais sobre ti. Sou grata por Jesus Cristo, que em obediência a ti nos remiu dos nossos pecados e porque somente por essa graça eu sou salva. Eu te agradeço porque Jesus quebrou a barreira que existia entre nós, mas também porque vindo à terra quebrou preconceitos. E agora temos o teu Santo Espírito que vive em nós para nos dar discernimento. Senhor, incomoda-nos, molda-nos, queremos ser mais como tu, queremos olhar a vida como tu e refletir no mundo o teu amor. Continua a ser conosco, continua a fazer o teu querer nas nossas vidas. Ensina-nos a ouvir e a obedecer à tua voz. Sê com a tua igreja, dá-nos sabedoria.
E se é com este culto que em espírito e em verdade te entregamos. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 10, 23 a 33 e capítulo 11, versículo 1. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é da outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis os convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu, com a ação de graças, participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Acabámos de ler um texto bíblico que nos desafiava a sermos imitadores de Cristo. E o próximo cântico que nós vamos cantar diz: de glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti. E este cântico desafia-nos a cada dia nós queremos ser mais como o Senhor Deus, a sermos moldados pela palavra de Deus, pela Bíblia e pela oração, e que cada dia nós possamos conseguir cumprir mais os seus mandamentos. Então vamos estar a cantar esta oração. Saber mais de ti, meu Deus, tal como o oleiro, Quebranta-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. De glória em glória. De glória em glória te vejo. Quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, meu Deus, tal como o oleiro, quebranta-me, transforma-me.
Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 10. Atos, capítulo 10. E vamos ler um texto que nos desafia a quebrarmos as barreiras. O texto que nos leva a viver um domingo, uma semana, sem barreiras. Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 9. No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora sexta. E tendo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e via o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e as aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, perplexo, sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E, chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: Eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que viestes? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e alguns irmãos, dentre os de Jope, o acompanharam. Não existem acasos na nossa vida. Nem na nossa, nem na vida de qualquer outra pessoa, porque Deus tem um propósito para tudo. Aliás, temos este princípio bem descrito em Eclesiastes, e aqui fica muito bem esclarecido que para a Igreja Cristã não existem acasos, não existem coincidências, porque Deus tem um plano para cada um de nós, para todos os momentos da nossa vida. Se não vejamos o que nos diz o versículo 9, os emissários de Cornélio, estando a caminho já perto da cidade, Pedro subiu ao eirado para orar, cerca da hora sexta. Há aqui uma conjugação de momentos, de horas, de pessoas, de locais, em que parece ser tudo ao acaso, parece ser uma mera coincidência. Claro que não. Os emissários de Cornélio, aquele tal militar romano que estávamos a ler há pouco, que é considerado um homem bom, estão quase a chegar a Jope. Vinham de Cesareia, à procura de Simão Pedro, um dos apóstolos de Jesus, e quando estavam mesmo a chegar, é neste momento que Pedro vai orar. E há aqui uma série de relatos, de momentos neste relato que nos fazem perceber: não existem acasos na nossa vida. Este episódio que lemos com Simão Pedro faz-nos perceber que Deus tem um plano para tudo na nossa vida. Deus tem um propósito para cada momento, para cada situação. Pedro vai orar para a parte mais alta da casa, que dava para ter uma boa vista sobre Jope, sobre a cidade, sobre quem se aproximava, quem saía. E por estes dias, Simão Pedro era um homem, por aquilo que lemos, ainda preso a hábitos religiosos no que diz respeito à tradição. Pedro ainda estava dentro daqueles conceitos do judaísmo sobre o horário das orações, o tempo de culto, teria de ser àquela hora, naquele local, e até voltado para a cidade. Como se Deus só atendesse às orações feitas àquelas horas, dentro daqueles minutos reservados para as orações. A hora sexta, segundo aqui nos diz o texto, corresponde ao nosso meio-dia, bem à hora do almoço. Por um lado, temos o bom exemplo de oração que Pedro nos deixa. Por outro, percebemos que ele ainda estava acorrentado a tradições demasiado legalistas, das quais ele deveria manter-se afastado. E também para nós, se devemos ser rigorosos, valentes no tempo da oração, também devemos deitar para trás, deixar para trás
todos os hábitos, todas as tradições, só porque se faz, só porque é aquela hora, é aquele dia. E nós temos algumas tradições que em nada nos fazem crescer, nos fazem engrandecer diante de Deus e até mesmo diante dos homens, mas mantemos-las. Então, estamos aqui a ler o texto que algumas barreiras deverão cair. Porquê? Porque é exatamente essa hora, a hora em que ele tem fome, e enquanto lhe é preparado o almoço lá embaixo, ele tem uma visão, ou como diz aqui o texto, um arrebatamento de sentidos. E percebemos que Pedro compreendeu que aquele momento não era um tempo de conversa entre homem e homem, porque quando ele ouve aquela voz, ele responde: Senhor, portanto, de modo nenhum Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda, como ele diz no versículo 14. Pedro percebe que está a ter uma conversa com Deus, uma revelação que lhe é dada pelo próprio Deus. E o que é que ele vê? Um grande lençol com todas as espécies de animais. Nada de surpreendente. Mas ele ouve uma voz que lhe ordena que mate e coma aqueles animais. Porquê? Porque ele tem fome. Versículo 13. Pedro está com fome, está na hora do almoço e a ordem é esta: levanta-te, mata e come. Mas esta ordem do versículo 13 não é vaga. Quer isto dizer que esta não é uma ordem generalista, ou seja, para qualquer pessoa que por acaso ali passasse. Estamos a ver o acaso? Que por coincidência estivesse em Jope àquela hora. Estamos a ver a coincidência? O texto diz claramente: levanta-te, Pedro, mata e come. A ordem é para Pedro. Não é para o mundo em geral, mas é para um homem em particular. Porquê? Porque Deus relaciona sempre de uma forma particular, pessoal, connosco. Temos muitos exemplos ao longo das Escrituras que nos fazem perceber que Deus quer sempre um encontro direto, pessoal. Temos o caso de Abraão. Temos, depois, quando Jesus chama aos discípulos, chama-os pelo nome: a ti, tu, vem, segue-me. Esta ordem também é diretamente para Pedro. Ora, e é aqui que surge um problema. Porquê? Porque Pedro, um dos 12, um dos apóstolos, um dos discípulos mais próximos de Jesus, que era um crente na divindade de Jesus, e tal como nós, ele também acreditava na ressurreição, acreditava na segunda vinda de Jesus. Estamos em plena sintonia doutrinária com Pedro. Pedro tinha consciência de que estava perdoado dos seus pecados pelo sacrifício de Jesus, tal como nós, mas ele ainda não tinha removido todas as barreiras da sua tradição, todas as barreiras do seu passado. Se com os tempos de oração isso era bem evidente, agora com a alimentação ele faz questão de dizer a Deus que nunca comeu algo impuro. Versículo 14. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Não sabemos se Pedro era um fiel rigoroso, um rigoroso cumpridor da lei. Mas por aquilo que o próprio diz no versículo 14, e não é uma observação externa, é o próprio Pedro que faz esta avaliação da sua conduta. Ele considera-se um homem religioso e muito sério. Ele nunca comeu coelho, porco ou peixe sem escamas, tal como a lei previra em Levítico no capítulo 11. Talvez este homem Pedro tivesse falado no cumprimento de alguns sábados, talvez tivesse desobedecido, talvez tivesse trabalhado, feito alguma tarefa num ou outro sábado, ou talvez não tivesse respeitado sempre as horas, os tempos da oração, não tivesse ido ao templo orar naquelas horas estipuladas, ou talvez também, quem sabe, tivesse falhado um ou outro sacrifício, porque ao longo dos anos é natural que se perca uma ou outra situação, um ou outro momento se falhe aqui. Mas, versículo 14, ele está certo de que nunca tinha comido algo impuro. Não sendo um homem perfeito, Pedro tinha-se em boa consideração. Ele tinha a consciência de que era um bom homem. Ora, esta questão de se considerar, de se avaliar uma boa pessoa, leva-nos para um outro momento da nossa vida. Um momento em que nós nos consideramos bons, suficientes sem Jesus, e nos perdemos em tantas e tantas situações porque falhamos, porque somos imperfeitos, porque somos incapazes. Ora, olhando para o versículo 14, percebemos que estas palavras são um exemplo para nós. Não nos vamos considerar acima daquilo que nós somos. Não vamos ter uma ideia perfeita de nós, ou pelo menos mais elevada do que é a realidade.
Leiamos o que diz o versículo 15, porque é muito importante aquilo que encontramos neste versículo. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Este versículo 15 é marcante para o fim das barreiras. Deus diz que purifica tudo. Purifica tudo. E não é da responsabilidade de Pedro dizer o que é puro ou impuro. Diz-nos o versículo 16 que isso aconteceu em 3 ocasiões, em 3 momentos. Dá para pensar naquilo que Deus diz, porque para os judeus tradicionais, os religiosos, existiam imensas coisas impuras, as quais eles não podiam, as quais eles podiam tocar, comer, mas existiam muitas mais impuras. Aquelas que, além do óbvio de não comer, nem sequer tocavam. E aqui uma chamada de atenção. Não se limitavam apenas a questões alimentares. Eles faziam isto com pessoas e chamavam-nas de impuras. Nos Evangelhos encontramos algumas situações em que Jesus vai quebrando barreiras. E enquanto Jesus esteve, os discípulos iam aprendendo com ele para o momento, não tanto para o futuro. E está aqui um exemplo perfeito disso mesmo. Pedro ainda tinha algumas barreiras quando Jesus lhe tinha deixado tantos e tantos exemplos de falar com pessoas. Não são pessoas impuras ou pessoas impuras. São pessoas. Por exemplo, quando Jesus está a falar com uma mulher samaritana, sem os discípulos, porque estes tinham ido à procura de comida. E quando eles se aproximam de Jesus, aquela mulher sai a correr precisamente no momento em que eles chegam. E para os 12, aquele foi um momento estranho. Mas houve mais. Houve mais conversas de Jesus com pessoas consideradas, permitam a expressão, impuras. Talvez o caso de Zaqueu se destaque dos demais, ou mesmo aquela mulher que tinha uma má vida, tinha um mau testemunho, tinha uma má reputação. Ela derrama um perfume caríssimo sobre Jesus, que levou Judas a dizer que era um desperdício de dinheiro. Os discípulos também eram judeus. Também eles eram religiosos, uns mais do que outros. Mas é necessário deixar cair essas barreiras. E a visão que Pedro tem aqui, com o lençol cheio de animais, é uma ilustração das barreiras que necessitavam de ser removidas, tanto na vida de Pedro como na nossa vida. E não era uma questão de alimentar, de barreira alimentar. Era total. A tradição tinha de cair. Pedro, tem de ser removida a tradição da tua vida. A tradição, o hábito, o preconceito deveria deixar de existir entre ele, Pedro, um judeu, e as outras pessoas não judias, que eram chamadas de gentias. Pedro estava prestes a viver uma grande lição de vida para ele e para nós. É um exemplo perfeito de como não podemos tratar algumas pessoas como aquela frase, esse tipo de pessoa, e outras como pessoas normais. Convenhamos, esta expressão, esse tipo de pessoa, sai mais vezes da nossa boca do que o deveria ser, do que o desejável. Com alguma facilidade rotulamos esse tipo de pessoas, distinguindo-as dos normais. E enquanto meditava naquilo que acabava de ver e de ouvir, e ainda com fome, eis que os enviados do militar romano chegam à casa de Simão, onde Pedro estava, e perguntam por ele. Pedro viu aqueles homens primeiro que o dono da casa, porque ele estava lá em cima, e ouviu que os enviados estavam à procura dele, Pedro, e não de Simão, o dono da casa. E agora vou tentar fazer perceber como esta visita, e está entre aspas, de servos do militar romano, não era assim algo muito bom. A história recente do nosso país tem também um momento triste sobre visitas, as da PIDE. Geralmente aconteciam em horas inoportunas, independentemente de ser de manhã, de tarde ou de noite, quando os informadores da PIDE forneciam as moradas, os contactos, a presença de alguém. Essa pessoa era visitada e era sempre um mau momento. Ninguém ficava tranquilo com aqueles visitantes. E certamente que Simão terá ficado assustado ao saber que aqueles emissários estavam exatamente à sua procura, estavam na sua casa.
Será que Pedro estaria em risco de vida? E o dono da casa, Simão, poderia ser preso por receber alguém que estava a ser procurado? Nós estamos a ler isto com calma. Estamos a ler estes versículos pausadamente. Mas tudo isto acontece num ápice, assim, num momento. Enquanto Pedro medita na visão, aqueles homens chegam e procuram por Pedro. E é nesse instante que o Espírito Santo diz a Pedro que tem de descer. Se não leiamos o que nos diz o versículo 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E é uma sucessão de acontecimentos. Pedro tem aquela visão, ele olha, vê que aqueles homens estão à sua procura, ouve que estão à sua procura, e eis que uma voz lhe diz: não há problema, desce, Pedro, vai, fui eu que os enviei. Mas, como o Espírito Santo enviasse, tinham sido enviados por Cornélio, aquele militar romano. E é aqui que voltamos à sílaba tónica. Não existem acasos, não existem coincidências na vida. Deus usou aquele militar romano para quebrar os muros espirituais que ainda existiam na vida de Pedro, para quebrar as barreiras criadas pela religião e pela tradição, a fim de que a mensagem da salvação pela graça chegasse a mais pessoas. O dia 9 de novembro de 1989 é um dia histórico, não só para a Alemanha dividida no pós-guerra, como para toda a Europa. Por, neste dia, 9 de novembro, se comemorar a queda do Muro de Berlim. 27 anos e 66 km e meio depois, a capital, Berlim, voltava a ser uma só. O país, dividido, voltava a ser um só. Sem divisões, sem barreiras policiais, sem controlos rigorosos e muito menos sem mortes de quem tentava fugir do lado oriental para o lado ocidental da cidade. Tive a oportunidade de conhecer uma senhora que na altura era uma jovem e que vivia no lado oriental de Berlim. E falava exatamente isto. A queda do muro foi a queda de uma barreira, do preconceito, da inferioridade. Foi uma conquista política, sem dúvida, social e financeira, que, segundo esta senhora, demorou muito tempo a cair. Os orientais ainda eram olhados, anos depois, como inferiores. Pois bem, para Pedro havia uma barreira muito mais pesada que estava prestes a cair. A barreira do preconceito espiritual. Diz o versículo 20 que Pedro devia ir com aqueles homens, sem duvidar. E a fé, a obediência de Pedro neste relato, deve ser para nós um exemplo a seguir. Quando confiamos que a nossa vida está nas mãos de Deus, nada nos impede de ir e de falar de Jesus. Mesmo que sejam pessoas estranhas, e aqui entre aspas, as impuras, na linguagem tradicional de Pedro. É bonito ver como ele vai com aquelas pessoas, com aqueles emissários, e lhes pergunta qual a razão de o procurarem. Versículo 21. Descendo Pedro ao encontro desses homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que viestes? O Espírito Santo já lhe tinha dito: Pedro, fui eu que os enviei. Mas Pedro desce e vai falar com eles. Pergunta-lhes qual era a razão que os tinha levado ali. Ele estava prestes a descobrir o que fazer. A explicação é simples. Cornélio, um homem temente a Deus, apesar de não ser um judeu, era um simpatizante e até um contribuinte com ofertas. E ele estava à procura de Pedro, para ouvir o que Pedro tinha para lhe dizer. E agora, imaginando o que Pedro terá pensado, o que é que eu posso falar a este homem? Nos dias de hoje, maio de 2020, o que podemos nós falar a pessoas que nem sequer conhecemos? Vamos falar sobre o estado da nação pós-pandemia do coronavírus? Vamos falar acerca do europeu de futebol deste ano, que afinal não se vai realizar este ano, mas só para o ano que vem? Serão palavras, as nossas palavras acerca da liberdade económica, das vantagens e das desvantagens de termos um Estado mais interveniente, menos próximo? Claro que não. Pedro devia falar de Jesus. E seguir o exemplo dos discípulos, seguir o exemplo da igreja inicial, é deixar cair barreiras preconceituosas sobre determinadas pessoas, seja pela sua origem, pela sua condição social ou pela sua instrução.
A Igreja de Jesus não tem limites para orar, não tem limites para evangelizar e, sobretudo, a pessoas de quem não se gosta tanto. É verdade, nós temos algumas pessoas de quem não gostamos muito. Alguns não gostam muito de estrangeiros, outros não gostam muito de ciganos, ou de negros, ou de criminosos e por aí fora. Vamos nós continuar a lista ou vamos parar? Vamos deixar cair estas barreiras. Pedro foi perguntar a estes homens o que querem. Eles tinham necessidade de ouvir Pedro falar. E quando vemos as pessoas como impuras, é sinal de que ainda necessitamos de remover alguns conceitos, algumas considerações sobre essas mesmas pessoas. Mas Pedro também nos demonstra aqui que permitiu que o Espírito Santo o ensinasse. Quando Pedro permite que o Espírito Santo lhe ensina a deixar de ver a comida como pura ou impura, ele aprendeu também que quando Deus limpa, não pode ser a tradição ou a religião a sujar. Não pode ser a educação, o hábito, aquilo que nós fazemos desde sempre, a sujar o que Deus limpou. A comida foi apenas uma ilustração para o que ele iria fazer a seguir. Hoje somos desafiados a deixar cair todo o tipo de preconceito que tínhamos em relação a qualquer pessoa. Somos desafiados a utilizar as redes sociais para comunicar o Evangelho. Estamos a usar o YouTube para fazer chegar a mensagem não só aos membros da nossa igreja, como a outras pessoas que nos estejam a ver. Estamos a usar outras plataformas de comunicação para falar de Jesus, mas sem preconceitos, sem barreiras, sem limites, sem dizer tu não podes, tu não deves, tu não mereces ouvir. Pedro originalmente teria dito não vou com os emissários de Cornélio. São pessoas impuras, que se relacionam com um homem gentil, então eu não posso estar com eles. O nosso objetivo é tornar o nome de Jesus conhecido a todas as pessoas. Falar do Salvador, falar do perdão, falar da salvação que temos nele, mas fazê-lo sem barreiras, sem aqueles muros que limitem o acesso ao conhecimento de Jesus, porque a nossa educação, porque a nossa tradição criou um preconceito. Eu hoje desafio a cada um de nós deixar cair o que seja, que impeça que Jesus seja conhecido de outras pessoas. Vamos deixar cair as barreiras que existem na nossa vida. O Espírito Santo diz-nos o texto que nos manda sair, que nos manda ir. Versículo 20, nada duvidando. Então esta semana vamos viver assim, em obediência, sem nada duvidar daquilo que Deus nos manda. Sem barreiras. Uma boa semana e que Deus nos abençoe. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde houver guerra, que haja amor. Onde houver ódio, perdão. Para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde houver guerra, que haja amor. Onde houver ódio, perdão. Para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim. Resta-nos desejar uma boa semana a todos. Espero que todas as famílias se encontrem bem e espero sinceramente que dentro de em breve possamos estar juntos
presencialmente aqui no templo e possamos estar juntos a louvar o nome do Senhor Deus. Que Deus ricamente abençoe cada família.